Olá, pessoal. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora pela escolha do meu nome, pela escolha do tema, que foi um assunto que me empolga. Nós vamos estar aprendendo e estudando juntos um pouquinho da abordagem endoscópica na doença celíaca. A doença celíaca é uma enteropatia crônica, imunomediada, que afeta o intestino delgado de crianças e adultos que são predispostos geneticamente e normalmente é desencadeada pelo contato, ou seja, pela introdução da dieta que tenha glúten. Também é conhecida como SPRU celíaco, enteropatia sensível ao glúten ou SPRU não tropical. Estima-se que a prevalência da doença celíaca hoje é em torno de 1%, sendo que as mulheres têm o dobro do acometimento em relação aos homens. E essa porcentagem já sobe para 10 a 20% dos pacientes que têm parentes em primeiro grau portadores da doença celíaca. Bom, como eu acabei de falar, a doença celíaca é uma doença hereditária. Ela é causada por uma sensibilidade à fração gliadina do glúten, que é uma proteína encontrada no trigo, na aveia e no malte. Proteínas similares estão presentes na cevada e no centeio e por isso podem dar uma reação cruzada. Então, principalmente na hora do tratamento, esses alimentos também são excluídos da dieta. Há uma importante predisposição genética nos pacientes com doença celíaca, caracterizada pelos marcadores de superfície, o HLA-DQ2 e o HLA-DQ8. Então, nesses indivíduos que têm essa predisposição, as células T, que são sensíveis ao glúten, são ativadas quando a degradação do glúten acontece e são apresentados e com isso começa a cascata inflamatória. O glúten interage com os marcadores HLA, causando uma resposta imunoinflamatória, levando à lesão tecidual e, consequentemente, à atrofia vilositária do intestino delgado. Então, só para a gente entender um pouquinho, o glúten é uma molécula que ele é a junção da gliadina e a glutenina. Essa fração do glúten que vai mais causar a sensibilidade é a fração gliadina. Então, quando o paciente ingere algum alimento contendo glúten, ele é fracionado e a gliadina, ela acaba vindo pela luz intestinal e por uma predisposição genética ou por fatores ambientais, existe uma permeabilidade da barreira intestinal, o glúten atravessa e ele cai na lâmina própria. Lá vai começar a reação inflamatória propriamente dita, que vão ocasionar os sintomas. Então, só para exemplificar um pouquinho o que a gente acabou de falar, então o paciente ingere glúten, né, o glúten é subdividido e ele, por aquela predisposição genética ou os fatores ambientais, o glúten cai na lâmina própria. Já na lâmina própria, a transglutaminase tecidual deamina a gliadina, transformando-a em ácido glutâmico. Que o ácido glutâmico se associa aos marcadores de superfície, o HLA-DQ2 e HLA-DQ8, ativando a cascata inflamatória dos linfócitos T, que por suas vezes destrói a célula, liberando as citocinas, que vai para a mucosa intestinal, causando o processo inflamatório. E com isso começa primeiro com as lesões teciduais, evoluindo inclusive para atrofia. Por outra cascata, os linfócitos B também são ativados e começa a produção, então, dos anticorpos, antigliadina, antidobísio, antitransglutaminase tecidual, e aí vai levar a cascata autoimune. Os sintomas, bom, na infância começa a partir do momento em que a criança começa a ter acesso ao glúten. Isso ocorre normalmente após os 6 meses de idade, quando começa a introdução de cereais na sua dieta. E o quadro clínico é basicamente de má absorção. Então, diarreia é um sintoma muito frequente, um retardo do crescimento ponderoestatoral no início, né? Isso que chama bastante atenção. Conforme a criança cresce e o diagnóstico não é feito, e continua a dieta rica em glúten, aí vai aparecer os outros sintomas, que na criança é mais evidente. Apatia, anorexia, palidez, hipotonia, distensão abdominal, né, perda de massa muscular, dificuldade de desenvolvimento, me perdoem, tem um erro aqui no desenvolvimento.
As fezes são amolecidas, esfareladas, cor de barro e principalmente mal cheirosas. Já as crianças mais velhas têm dificuldade de crescimento. Nos adultos, a gente também vai encontrar sintomas de má absorção. Cansaço, fraqueza, anorexia são os mais comuns, sem contar na diarreia propriamente dita. Diarreia, a esteatorreia são fezes mal cheirosas, pálidas, volumosas e gordurosas. E, além disso, você pode ter déficit de vitamina D, cálcio, anemia e infertilidade. Mais ou menos, cerca de 10% dos pacientes apresentam dermatite herpetiforme, a dermatite herpética. É uma erupção cutânea papulovesicular pruriginosa e normalmente tem acometimento simétrico, principalmente nas áreas extensoras do cotovelo, dos joelhos, coxa e no dorso, logo acima do bumbum, principalmente em crianças. E essa erupção é normalmente desencadeada pela ingestão de glúten. Então, só para a gente ter uma ideia, algumas ilustrações da dermatite herpetiforme, tá? Então, às vezes, quando a gente vai começar o exame, fazer uma breve anamnese com os pacientes, a gente pode já ver que tem essas lesões, as lesões que podem nos chamar a atenção, né? Aqui no dorso, próximo das nádegas, como eu falei, em crianças normalmente. Nós vimos no slide anterior que os linfócitos B são ativados pelos linfócitos T com a produção de anticorpos. São esses anticorpos que nós vamos estar pesquisando como marcadores sorológicos. Deve ser salientado que qualquer teste deve ser realizado na vigência da ingestão de glúten. Então, o paciente precisa estar ingerindo glúten normalmente por pelo menos 4 semanas. Caso contrário, os exames vão ser negativos. Então, nós temos o anticorpo antitransglutaminase tecidual, o IgA e o IgG. O IgA é sempre a escolha para o screening de doença celíaca. Porém, vários pacientes podem cursar com deficiência de IgA. Então, esse marcador acaba sendo não detectável. Então, nós lançamos mão de pedir, solicitar as duas imunoglobulinas, tanto a A quanto a G. E o anticorpo anti-endomísio, também o IgA e o IgG, ele é reconhecido como um fator preditivo para a progressão para a atrofia das vilosidades. O anticorpo antigliadina, ele é o mais frequentemente acessível, né, no sentido que a gente tem acesso em lugares, em pequenos centros, mas a baixa especificidade dele, o uso dele está caindo em desuso frente aos outros marcadores que são muito melhores. A tipagem HL1 é o primeiro passo para a investigação de familiares. Então, para você determinar se existe mais pessoas na família, como nós vimos anteriormente, que é em torno de 10 a 20% dos familiares de primeiro grau. O alelo HLA-DQ2, ele está presente em torno de 90 a 95% dos pacientes. Os outros 5 a 10% são o HLA-DQ8. O exame, a maior importância do HLA, além desses familiares, é que a ausência desses marcadores, ou seja, a negatividade deles, é um valor preditivo negativo próximo de 100%. Então, o positivo não afirma 100%, mas o negativo praticamente exclui a doença. Né? E todos esses marcadores, eles estão relacionados ao grau de dano tecidual. Quanto maior o dano tecidual, mais positivos são esses testes. A sorologia negativa não exclui o diagnóstico da doença celíaca. E esses testes podem servir como um acompanhamento para a aderência do paciente à dieta sem glúten. Então, para voltar a frisar, dos marcadores sorológicos, a antitransglutaminase tecidual, sem dúvida nenhuma, é o mais efetivo para detecção e o anti-endomísio é um preditivo de progressão de atrofia vilositária. Bom, agora nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre o nosso assunto mesmo, que são os diagnósticos por imagem, né? Eu vou começar de trás para frente, em sentido de importância, né? Como nós vimos, a doença celíaca, ela acomete o intestino delgado. E, particularmente dentro do intestino delgado, a porção mais acometida é o duodeno. Então, é no duodeno que nós devemos investigar.
que devemos estar atentos. Então, qualquer exame de imagem que tiver a capacidade de observar o duodeno, esse exame pode nos atender. Um método não invasivo que pode nos ajudar é a enterografia por tomografia computadorizada, né? É um exame não invasivo, é um exame que pode avaliar o relevo da mucosa, e a sua desvantagem é que ele não permite a coleta de materiais para biópsia. Então, e não é um exame de visão direta do duodeno, né? Então, mas se não tiver acesso à endoscopia, ou algum paciente que não pode ser submetido a um exame endoscópico, a uma sedação, é um método que pode ser lançado à mão. A enteroscopia, como o próprio nome diz, né, o exame do intestino delgado, por endoscopia, com certeza tem um acesso, você consegue visualizar toda a mucosa. A vantagem é que você pode colher material, pode escolher biópsia. E a desvantagem do método é que é um método que não está disponível em todos os centros, é um exame de alto custo, é um exame com aparelhagem também tem um custo mais elevado, e a curva de aprendizado também é maior e mais longa. Aí nós temos a cápsula endoscópica. A cápsula endoscópica, a vantagem da cápsula endoscópica é que é um método não invasivo, né? Então, os pacientes, assim como a enterografia, ele pode não ser utilizado, não pode usar sedação, não pode ser feita uma endoscopia por qualquer outro motivo, então a cápsula estaria extremamente bem indicada. Então, a outra vantagem da cápsula, que este é o exame de escolha nos casos de doença celíaca refratária ao tratamento, porque não é incomum na realização da cápsula, nesses pacientes, nós encontramos outras patologias que estavam passando desapercebidas, como doenças inflamatórias intestinais, neoplasias e outras lesões que estavam ocasionando um aspecto para nós, refratariedade da doença celíaca. Então, chegamos, enfim, à nossa endoscopia. A endoscopia digestiva alta poderia até ser falada como ser o padrão ouro para o diagnóstico por imagem da doença celíaca. É um método relativamente fácil de ser encontrado em quase todos os centros do Brasil. Graças a Deus, no Brasil, esse exame tem um acesso mais fácil do que em várias partes do mundo. É um exame que não é tão caro. É um exame que acontece a nível de SUS. A curva de aprendizado é menor também. E o preparo do paciente, comparado com a enteroscopia, é muito mais fácil. E a endoscopia simples, tradicional, com luz branca, nos traz dados, nos traz imagens que são suficientes para que nós possamos fazer o diagnóstico endoscópico de possibilidade de doença celíaca. E é sobre isso que a gente vai tentar conversar um pouquinho agora. Então, quando nós fazemos a endoscopia, ela deve ser feita como qualquer endoscopia que nós fazemos no nosso dia a dia, né? Com atenção especial em cada órgão examinado. Mas agora eu vou me deter na nossa fala aqui, a falar exclusivamente do duodeno, que é a porção que interessa para a doença celíaca, né? Então, a mucosa do duodeno, ela é ampla. Aqui nós estamos no caso, o bulbo duodenal, né? Então, assim, ela é ampla, ela é lisa, ela é rósea, ela não tem fissuras, ela não tem nódulos, ela não tem absolutamente nada. Então, são exemplos do exame normal do bulbo duodenal. Quando nós partimos para a segunda porção, nós vamos ver aqui as válvulas, as pregas coniventes de Kerckring, todas elas bem convergentes, são lisas, são brilhantes, o aspecto das pregas tem uma altura adequada e não tem nenhuma perda da solução de continuidade dessas pregas. E já na magnificação de imagem, a gente vê esse padrão de vírus, tá? Bem normal. E quais seriam as características endoscópicas da doença celíaca, né? Quais seriam os marcadores específicos para a doença celíaca, né? Como é uma doença que causa dano tecidual e leva a atrofia velocitária, então nós vamos acabar perdendo as pregas
conivente de Kerpen. Então, aquela mucosa intestinal que tinha o vírus, aqui, né, bem exuberante, bem normais, ele vai se tornando, com o passar do tempo, atrófico, sem as pregas. Então, essa diminuição, que vai desde a diminuição até a atrofia total dessas pregas, é uma característica da doença celíaca. Nós vamos ver mais para frente o aspecto sulcado, denteado dessas pregas, né? São chamados scalloped folds. Junto com esse aspecto denteado, sulcado, nós podemos encontrar fissuras. Na doença celíaca, principalmente se ela já for de moderada avançada, é difícil a gente dizer que vai ter só um sinal. Normalmente é uma mistura de todos os sinais, né? Um tudo junto, misturado. Nós vamos ter aglutinação e atrofia das vilosidades, vai criar um aspecto em mosaico, que é bem típico. Os vasos submucosos vão se tornar mais exuberantes, mais visíveis, e também temos a formação de micronódulos. Todas essas lesões são realçadas por cromoscopia. A mais utilizada, a mais frequente, a mais simples, no caso da doença celíaca, é a melhor escolha. Então, a coloração com corante índigo-carmim, que é um corante de realce, está muito bem indicado, nós vamos falar um pouquinho mais para frente, ele vai auxiliar muito no diagnóstico. E quem puder e quem tiver a mão, lançar a mão da cromoscopia digital, óptica, também é um recurso que pode ser utilizado. Então, nos aparelhos olímpicos, no NBI, no Fujinon Face e nos Pentax o iScan. E quem tiver também magnificação de imagem, também tem um ganho, um lucro com o exame, um ganho diagnóstico. Mas vale salientar que a endoscopia tradicional com luz branca, associada à cromoscopia com índigo-carmim, isso aí possibilita o mesmo ganho diagnóstico, é possível realizar esse exame, sim, né? Esse diagnóstico, sim. Então, o que nós vamos encontrar na endoscopia, né, na doença celíaca? Então, nessa primeira foto aqui, a gente começa a ver as nodularidades, a mucosa se torna irregular, né? As pregas podem ser serrilhadas, com fissuras, né, bem típicas. Nesses casos aqui, a prega ainda está um pouco próximo do normal. Aqui a prega já começa a ficar um pouco diminuída e nós temos as fissuras. E se nós formos olhar para cá, nós também temos o aspecto sulcado e denteado. Aquelas fotos anteriores eram de uma endoscopia normal com luz tradicional branca. Então, nós vamos agora lançar a mão, associar a cromoscopia com índigo-carmim, tá? Não precisa necessariamente injetar com catéter, nós podemos injetar pelo próprio canal, se for o caso. Isso tem que fazer parte do dia a dia do endoscopista, ter em mãos esse tipo de corante, né? Então, só para relembrar um pouquinho, o índigo-carmim, ele é uma mistura de um corante vegetal, de coloração azul, que é o índigo, e um agente vermelho, que é o carmim. Ele é um corante de realce, não é absorvido, e normalmente ele é usado na concentração de 0,1 a 0,5%. Normalmente, já existe para comprar ele pronto, na diluição pronta, é só aspirar o frasco. E é um contraste, sem dúvida nenhuma, mais usado no estômago, duodeno, colo. A aplicação clínica dele é a detecção de câncer precoce e na avaliação da doença celíaca. Os efeitos colaterais dele são muito raros. E o que a gente vai encontrar quando utiliza esse tipo de corante? Então, nós vamos ver as pregas, com aquele mesmo aspecto quase da foto anterior, mas agora com corante, onde a gente vai ver os micronódulos, o aspecto denteado, serrilhado. Aqui a gente já começa a ver, comparativamente a esta foto, que já começa a ter uma redução das vilosidades, né? E a formação do mosaico, olha. Nessa terceira foto, a gente começa a ver os mosaicos mais exuberantes e uma diminuição mais acentuada ainda das vilosidades.
Aqui, mais ainda, com encurtamento das velocidades bem evidente. Mais outras fotos das pregas serrilhadas, com fissuras, um discreto grau de diminuição das velocidades aqui. Aqui, sem dúvida nenhuma, é bem exuberante, aqui é aquilo que eu falei, então a gente vê micronódulos, a gente vê mosaico, a gente vê pregas serrilhadas, fissuras. Então, essa aqui é uma foto que tem tudo. E quando nós temos a magnificação de imagem, a gente pode lançar mão e utilizar também, associado ao índigo carmim ou a cromoscopia digital. Então, a gente vai ver desde um discreto encurtamento das velocidades, que acabam evoluindo uma redução e aglutinação dessas velocidades, a gente vai ver uma hiperplasia, né, que é o segundo passo, que evolui para a formação de mosaico, mas ainda com um pouquinho de velocidade, que evolui para um mosaico sem velocidade. E uma vez a gente tendo visto todas essas imagens que são sugestivas de doença celíaca, a gente deve coletar material para que seja feito o diagnóstico histológico. Volto a frisar porque isso é importante. As biópsias, assim como os marcadores sorológicos, os pacientes devem estar se alimentando do glúten normalmente por pelo menos 4 semanas, tá certo? Então, a biópsia intestinal, sim, é considerado um padrão ouro para o diagnóstico, tá certo? E ela deve ser feita mesmo com os pacientes com duodeno normal, com exame endoscópico normal e com sorologia negativa. Se há uma suspeita clínica que seja evidente, mesmo com os testes sorológicos e o exame endoscópico do duodeno, as biópsias devem ser realizadas, tá? E os pacientes que apresentam sorologia positiva, porém o exame endoscópico está normal, provavelmente pode ser uma doença celíaca latente. Tem 2 trabalhos que eu quis frisar aqui, por 2 características distintas. Esse primeiro, de 1985, é um pouquinho antigo, é só para ilustrar que nessa época, o motivo do trabalho foi comparar aquelas biópsias por sonda dos duodeno e as biópsias endoscópicas, onde mostrou que a biópsia endoscópica era superior, sem dúvida nenhuma, e era necessário. Então, aqui já deixou bem tranquilo isso, que ele veria, se confirmaria como sendo um método de escolha para o diagnóstico. E um outro trabalho interessante é dessa Melissa Latorre, que foi publicado na Gastrointestinal Endoscopy de 2015, onde ela afirma que, ela conclui que as biópsias devem ser realizadas, no caso do duodeno, de uma a uma, e não pegar 2 fragmentos de uma vez só. Porque como nós estamos buscando a pesquisa de atrofia velocitária, ao se biopsiar 2 fragmentos em seguida da pinça, nós podemos achatar. E esse achatamento entre os fragmentos pode dar uma falsa expectativa, um falso exame para o patologista. Então, ele sempre ele recomenda que nós façamos biópsias de 1 a 1 no caso do duodeno. E todas essas biópsias devem ser confirmadas histologicamente pelo patologista, e a classificação mais utilizada é a de Marsh, nós vamos ver daqui a pouquinho, que foi um trabalho pioneiro desde 92. Bom, então, eu pesquisei aqui os guidelines para a gente poder estar dando uma olhadinha, e eu trouxe 2 que eu achei bastante importantes. Da Academia, do Colégio Americano de Gastroenterologia, e da União Europeia de Gastroenterologia, e da Sociedade Europeia de Estudo da Doença Celíaca. E o que eles trazem? O da União Europeia é um pouquinho mais completo, né, as recomendações, porém, em vários deles são a mesma coisa. A primeira coisa que o guideline afirma, que assim, para confirmar a doença celíaca, é um achado, uma somatória de fatores.
Então, é a história clínica evidente, o exame físico, os testes sorológicos, a endoscopia digestiva alta e o exame anatomopatológico, né? Então, isso tem forte recomendação e alto grau de evidência. A endoscopia digestiva alta, com a biópsia do intestino, é também feita, é também forte recomendação, com alto grau de evidência, e realizando 1 a 2 fragmentos do bulbo duodenal e pelo menos 4 fragmentos da segunda porção do duodeno. A União Europeia recomenda praticamente as mesmas coisas. Então, quando existe uma suspeita da diagnóstico de doença celíaca, as biópsias duodenais devem ser feitas mesmo com duodeno normal. Eles também recomendam, isso também para eles é forte recomendação e alto grau de evidência. Da mesma forma, eles recomendam no mínimo 4 biópsias da segunda porção do duodeno. Se nós biopsiarmos de 1 a 2 fragmentos do bulbo duodenal, há um acréscimo no diagnóstico, né? Nós conseguimos aumentar a nossa acurácia diagnóstica. Essa já é uma baixo grau de evidência, mas ela está também nos guidelines. E ele recomenda ainda que a infiltração linfocitária que ocorre histologicamente na doença celíaca pode não ocorre só na doença celíaca. Então, nós devemos pesquisar outras doenças que podem ter esse mesmo situação de apresentação. Eles recomendam também que seja feita pesquisa para o H. pylori, porque essa infiltração linfocitária no duodeno pode após a erradicação do H. pylori, essa infiltração pode desaparecer. Então, eles recomendam que, além das biópsias duodenais, sejam feitas também as biópsias no âmago e no corpo para a pesquisa do H. pylori. E se você tem um grau de suspeita importante da doença celíaca, mesmo com os testes sorológicos, a biópsia duodenal deve ser feita. Então, o que fica para nós, né? O que é importante? O que a gente traz de tudo isso? Que na suspeita da doença celíaca, as biópsias duodenais devem ser realizadas, mesmo que os marcadores sorológicos sejam negativos e mesmo que a mucosa duodenal se encontre com aspecto endoscópico normal. Então, na suspeita, biópsia deve ser realizada. E como realizar essas biópsias? Nós devemos realizar as biópsias duodenais com aquisição de 1 ou 2 fragmentos do bulbo duodenal e pelo menos 4 fragmentos da segunda porção do duodeno, né? Isso devem ser em frascos separados, utilizando uma pinça de biópsia padrão, colhendo um fragmento por vez. E depois dessa coleta de materiais do duodeno, a gente também fazer uma outra coleta para pesquisa de H. pylori, onde 2 espécimes do antro e 2 do corpo. Após a coleta dessas biópsias, a gente vai partir para alterações, para avaliação anatomopatológica e histológica dos espécimes que nós retiramos. E quais são as alterações histológicas típicas da doença celíaca? Na primeira fase é uma linfocitose intraepitelial, que evolui para uma hiperplasia de criptas, até chegar na atrofia vilositária. Então, Marsh, que eu falei ali atrás, em 1992, publicou essa classificação e Rastami, em 99, fez uma modificação. Então, onde ele classifica que o tipo 0 é mucosa normal. O tipo 1, a gente tem um aumento dos linfócitos intraepiteliais. No tipo 2, há uma hiperplasia dessas criptas e continuando aumentando os linfócitos intraepiteliais. O tipo 3 já é um tipo que já tem atrofia vilositária, também com aumento da infiltração linfocitária. Foi aí que Rastami modificou, né? Então, ele classificou esse grau 3, esse tipo 3, na atrofia em parcial, subtotal e total. E o grau 4 é um grau de atrofia irreversível. Então, só para exemplificar, o 0 normal, as criptas alongadas, normais. No tipo 1, a infiltração linfocitária. No grau 2, começa a ter uma hiperplasia dessas criptas.
o aumento da infiltração linfocitária. O grau 3 é um grau que já começa a ter atrofia e também o aumento da infiltração linfocitária, onde o grau da atrofia é parcial, subtotal, total. E o grau 4 aqui, uma atrofia irreversível. Já Bonato, que é um brasileiro do Paraná, ele propôs ele correlacionou, né, os aspectos endoscópicos com os aspectos histológicos. Então, ele classificou também em tipo 0, 1, 2 e 3, onde o tipo 0 é a mucosa duodenal normal, com as pregas duodenais normais, lisas, brilhantes, sem sulcos, sem denteamento, sem fissuras, sem nódulos, sem aspecto em mosaico, corado com o índigo carmim, nós mantemos o mesmo padrão. Na magnificação de imagem, a gente vê as criptas normais, e na histologia, a gente vê um aspecto normal também. Aí, nós classificamos em tipo 1. O tipo 1, nós já começamos a ver diminuição do pregueado mucoso, formação aqui de micronódulos, né? Começar, quando cora com o índigo carmim, nós começamos a ver isso um pouco mais exuberante. E, com a magnificação de imagem, a gente vê essa hiperplasia dessas criptas, como se elas estivessem edemaciadas, inchadas. E, na histologia, a gente já começa a ver essa linfocitose intraepitelial. No tipo 2, continua diminuindo as pregas, já curando com cromoscopia, a gente já vê a formação dos mosaicos, onde a gente consegue visualizar melhor a perda da prega. As criptas continuam mais hiperplásicas, né? E na histologia, uma linfocitose intraepitelial mais evidente, já com a hiperplasia das criptas propriamente dita. E no tipo 3, praticamente a perda das pregas. Aqui a gente já consegue ver as nodularidades, né, os mosaicos. Quando faz a cromoscopia, a gente vê o mosaico propriamente dito, sem os vírus, como a gente tinha visto. E na histologia, corresponde aos graus 3 e 4 de Marsh. Aquilo lá era o aspecto endoscópico, aqui é o figurativo. Então, o tipo 1, os aspectos normais, 0, perdão, os aspectos normais, com o Marsh grau 0 também o aspecto normal. Esses aspectos a gente pode acabar avaliando um paciente como controle de tratamento. Já o tipo 1 corresponde ao tipo do Marsh 1, que é o padrão infiltrativo de linfocitose intraepitelial. O tipo 2, a gente já começa a ver os mosaicos, as nodularidades e uma hiperplasia de pregas, aliás, hiperplasia de criptas. E no grau 3 de Bonato, a gente vê os graus 3 e 4 de Marsh. Então, como um algoritmo que a gente possa, foi proposto inclusive por Bonato, que a gente faz uma endoscopia convencional. Na suspeita de doença celíaca, a gente vai estar enfocando mais o duodeno. Se ele está normal, a gente fica tranquilo, mas como a gente já falou, deve ser realizada as biópsias se a suspeita clínica for evidente. Se nós notarmos diminuição das pregas de Kerwin, a formação de micronódulos, fissuras, pregas denteadas, mosaico, a gente deve fazer a cromoendoscopia, né? E avaliação duodenal convencional, ou com NBI, isso na avaliação normal, ou com magnificação de imagem, NBI, FACE, o que você tiver à mão, e aí você vai classificar. O normal é grau 0, os vírus atróficos, mas sem mosaico, grau 1, o grau 2, mosaico com vilosidades, e mosaico sem vilosidades, que corresponde à classificação histológica aqui de Marsh. Associado a isso, nessa alteração que a gente for ver na endoscopia, a gente também tem os marcadores sorológicos. Caso sejam positivos ou necessários, fazer a dosagem do HLA DQ2 e DQ8. E o tratamento da doença celíaca, o que é? É um tratamento retirando o glúten da dieta. Então, nós retiramos o glúten
E isso começa a ser um feedback negativo, à medida que o glúten não é introduzido na dieta, não há a reação de sensibilidade, não há cascata inflamatória, não há liberação de citocinas, não há destruição tecidual, a recuperação da mucosa intestinal. E o inverso é verdadeiro, se reintroduzir, começa toda a cascata ao contrário. Então, o tratamento é retirar o glúten, incluindo as proteínas que são similares. Outro tratamento é da síndrome desabsortiva, então tudo o que inclui. Então, deficiências vitamínicas, deficiências todas que precisam ser anemias ferroprivas, enfim, tudo que for deficiência precisa ser suprido. E tratamento de eventuais complicações. Então, o que fica, né? O que tem que levar para casa? O que é o nosso dia a dia, né? O que é o nosso lembretezinho, né? O que eu acho, o que é importante sair dessa aula tendo cumprido determinados quesitos, né? É que eu acho que a gente deve perder um pouquinho de tempo, pelo menos 1 ou 2 minutos, de uma breve anamnese, uma anamnese rápida quando o paciente chega. Foi o motivo que levou ele a fazer endoscopia? Por que o colega médico solicitou esse exame? Então, você vai ter um pouquinho da história do doente. Se você está trabalhando num lugar corrido, num lugar que tem pouco tempo, faça uma folha impressa com várias perguntas que ele possa assinalar com X e batendo o olho você consegue determinar o que é importante daquilo ali. Com menos tempo ainda você faz uma anamnese rápida e você tem um ganho diagnóstico daquilo que você pode olhar de uma forma diferenciada para aquele paciente. E se o sintoma dele for o motivo pelo qual ele está sendo feito o exame, o paciente tiver diarreia, distensão abdominal, se for criança, jovem, retardo no desenvolvimento ou qualquer outra sinal que seja de uma síndrome desabsortiva, nós temos que lembrar do duodeno e colocar ele como foco principal nesse exame depois de toda a avaliação completa, né? E o que nós vamos olhar? Nós vamos observar essas pregas duodenais de uma forma minuciosa, bem criteriosa, usando a cromoendoscopia que você tiver disponível, seja a índigo carmim ou as virtuais, as ópticas, dando preferência ao índigo carmim, que realmente ele é melhor. Então, você vai estar examinando o que nós vamos encontrar. Nós vamos procurar por alterações que a gente viu anteriormente. As atrofias, os sulcos, as fissuras, os mosaicos, os micronódulos, né? E show preguiça. O endoscopista tem que não ter preguiça, porque ele vai precisar biopsiar. Então, nós vamos perder mais alguns minutinhos aí, mas é importante não perder a chance de ter realizado um exame que não é tão sem custo assim, é um exame invasivo, é feito sob sedação, se for criança, é uma anestesia geral ou uma sedação mais profunda. Então, não se deve desperdiçar um exame quando você tem a possibilidade da coleta de materiais. E nós vamos biopsiar 1 a 2 fragmentos do bulbo, 4 fragmentos do duodeno da segunda porção, duodeno distal, em frascos separados, utilizando uma pinça de biópsia padrão, colhendo um único fragmento por vez. Depois que terminar esses 2 frascos, nós vamos coletar a pesquisa do H. pylori, que vão ser a biópsia 2 fragmentos do antro e 2 fragmentos do corpo gástrico. Essas são as bibliografias que eu me baseei, que estão aqui disponíveis, que vocês podem lançar a mão e procurar a hora que vocês precisarem. Eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite do meu nome, dizer que Campo Grande é uma cidade linda, maravilhosa, e se vocês quiserem vir conhecer, quiserem vir passear, vai ser um prazer muito grande tê-los aqui conosco. Eu espero ter ajudado um pouco. Aqui tem meu e-mail, meu celular, estou à disposição, e é sempre muito bom, muito gostoso dividir a experiência, porque a gente também sempre aprende de novo, e eu acho que essa é a base de uma medicina sólida e concreta, a gente não parar de estudar nunca, tá bom? Muito obrigada.